Como igreja reunida neste santuário para adorarmos a Deus. Louvado seja Deus. Quero agradecer você que nos visita pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por ter escolhido a nossa comunidade para adorarmos a Deus juntos. Saiba que o Papai do Céu ama cada um aqui. Quero agradecer você também que nos acompanha pelas mídias sociais. Que Deus te abençoe grandemente, grandemente. Queridos, neste mês de novembro nós estamos caminhando para o encerramento, para as últimas mensagens de uma série de mensagens, onde a gente tem destacado por conta de entender o propósito de Deus, aproveitando todas as oportunidades para fazer Deus ser revelado, uma vez que o mês de novembro é um mês onde o Brasil tem despertado a prevenção da saúde do homem. Nós temos buscado na palavra do Senhor inspiração para sermos ministrados acerca do tema, como vamos também hoje refletir, homens que inspiram. Abram comigo a palavra do Senhor, então, em João, capítulo 13, verso de número 23. Apenas este versículo nesta noite. João 13, 23 diz assim: Ora, ali estava aconchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado mais uma vez, de forma especial agora, por esta oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra que é suficiente, é a verdade, a Tua palavra que não volta vazia. Nos ajude a entendermos o recado dos céus, através da Tua palavra que é vida e esperança, que é cura e que inspira, fortalece e edifica a nossa fé. Nós oramos assim e agradecidos somos no doce nome de Jesus. Todos digam amém. Nós estamos falando aqui com os irmãos acerca de João, aquele conhecido, o discípulo amado. João era irmão de Tiago, que também fazia parte do colegiado dos 12 apóstolos de Jesus. João também era pescador, de profissão. E antes de ser discípulo de Jesus, o apóstolo João era seguidor de João Batista. Vale a pena destacar aqui, onde muitos confundem os dois personagens, João Batista e João. Agora, neste ato sendo destacado por esta reflexão, como um discípulo, o discípulo do amor. É interessante que quando nós vamos olhando para as Escrituras, João não se apresenta com o seu próprio nome no Evangelho de João, e nem mesmo nas 3 cartas que ele escreve, 1ª, 2ª, 3ª João. Somente em Apocalipse, ele então se apresenta nominalmente, apresentando-se como João. Por quê? Porque nas demais cartas e evangelho que João escreve, ele se satisfaz, e não poderia ser mais do que isso, como aquele que era o discípulo amado. No Evangelho de João, a palavra revela por 5 vezes que João era o discípulo a quem Jesus amava. Que alegria, irmãos, é poder ser lembrado por Jesus, por Deus, como um discípulo amado. Quais seriam as características, qual seria o testemunho, as evidências do caráter, da biografia, da história, do ministério desse discípulo considerado o discípulo do amor? Ele era considerado como o discípulo amado, irmãos, porque era aquele que fazia parte dos 3 mais chegados. Pedro, Tiago, seu irmão, mas dos 3, era o que era mais íntimo ainda
de Jesus. Era a quem Jesus se referia de forma muito graciosa. Aliás, a palavra João significa Deus gracioso. João é o único que escreve através do seu evangelho, falando mais do amor e da verdade do que os demais outros que foram usados e inspirados para nos abençoar com as cartas e com os evangelhos. João era esse discípulo amado, porque dia a dia ele estava ao lado de Jesus. João estava com Jesus na ocasião da sua transfiguração. João era um daqueles que estava próximo de Jesus e observou, dizendo: e Jesus chorou. João estava com Jesus perto do Mestre, no momento de grande agonia, no Getsêmani. João estava presente, muito próximo ao lado de Jesus, em todo o tempo, diante de alguns milagres. Destacadamente, a palavra vai dizendo, quando ele ressuscitou a filha de Jairo e tantas outras manifestações de milagre. João estava ali, ao lado de Jesus, não somente organizando a última ceia do Senhor, mas a Bíblia diz que neste momento da ceia, João foi e colocou a sua cabeça no peito, abraçado com Jesus. João estava e foi com Jesus, diferente de muitos outros. Estava com Jesus aos pés da cruz do Calvário. Um dos poucos que estavam ali, até aquele momento de morte de cruz com Jesus, ao lado de Maria, mãe de Jesus e outras mulheres. Foi João, juntamente com Pedro, que logo após o seu primeiro momento de aparição da ressurreição, em que as mulheres correm para avisar que não havia encontrado mais o corpo de Jesus naquele túmulo de José de Arimateia, correu primeiramente junto com Pedro e também pôde testificar que Jesus havia ressuscitado. Foi João que recebeu a incumbência de Jesus quando estava no alto do Gólgota, ouvindo as últimas palavras do Mestre, quando lá de cima Jesus olha para João e pede para João cuidar de sua mãe Maria. Queridos, esse discípulo amado se revela de forma especial, porque ele mesmo pôde testificar, ouvindo de Jesus, que Jesus o amava. Como destacamos aqui nesse versículo, a quem Jesus amava. João vai dizendo, amados irmãos, de forma muito especial, que agora, aquele pescador rude, indouto, se torna o discípulo amado, mais próximo de Jesus. Queridos irmãos, foi João que se satisfez ao ser lembrado simplesmente, tão somente, mas significadamente, profundamente, tremendamente por Jesus como discípulo amado. Foi ele o que destacou os 7 eu sous que nós conhecemos de quem realmente e o que realmente Jesus é. Foi João que disse que, e registrou,
quando Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Foi João que registrou todas estas revelações da identidade de quem Jesus é, porque Jesus tinha João como aquele mais próximo. Esta noite, irmãos, eu quero destacar aqui para a gente aprender lições preciosas, que podemos também ser lembrados como um discípulo amado. Um discípulo amado, diga para o teu irmão aí do lado, é um amigo fiel. O amigo fiel é aquele que fica quando todos vão embora. Quando Pedro e outros ficaram distante do maior martírio que alguém estava sofrendo naquela cruz, João estava ali. O amigo fiel é aquele que fica quando todos vão embora, aqueles que acreditam quando ninguém mais dá conta ou fiancia. Um discípulo amado é alguém que tem dedicação abnegada. Alguém que pode ser lembrado como um discípulo amado é aquele que faz mais do que é necessário. Ele não entrega simplesmente algumas coisas, ele entrega a sua vida inteira, como um amor sacrificial. Um discípulo amado, além de ser um amigo fiel, ter dedicação abnegada, diga para o teu irmão aí do lado, tem sensível compaixão. É aquele que se coloca no lugar do outro, que sofre as dores do amigo, se comove verdadeiramente com o martírio do amigo, oferecendo o seu tempo, oferecendo as suas orações, e como João fez, oferecendo o seu ombro, os seus braços a Jesus. Há uma diferença muito grande entre sermos seguidores e discípulos de Jesus. O seguidor espera por pães e peixes. O discípulo é pescador. O seguidor ganha, o discípulo faz. O seguidor é importante, mas o discípulo é indispensável. O discípulo amado de Jesus vai nos inspirando através da sua biografia, da sua vida, de maneira que o seguidor entrega parte da sua vida, mas o discípulo entrega toda a sua vida, por amor a Deus. A multidão seguia Jesus, mas os discípulos eram aqueles que estavam próximos, mas o discípulo amado era aquele que estava mais íntimo, mais presente no seu dia a dia. Era o discípulo mais compassivo, era o discípulo mais confiável. E por isso ele era visto e lembrado por Jesus como um discípulo amado. Diga assim: Senhor, me ajude a ser um discípulo lembrado por Ti como um discípulo amado.
mais do que seguidores, mas discípulos. Discípulos amados de Jesus. Como é gostoso ser amado. Ser amado é aquele que é lembrado. Foi João que disse na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, 1 João 4, 8. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. A identidade do cristão é o amor. O amor ágape, o amor incondicional, o amor sacrificial. O amor que se dá por inteiro, sem esperar nada em troca. É desta forma, irmãos, que nós vamos lembrando do apóstolo João, que já era um seguidor de João Batista. E por volta do ano de 92 depois de Cristo, era o último apóstolo vivo. E agora, por apregoar a verdade, o amor, continuava incomodando o Império Romano, os religiosos. O imperador Domiciano resolve exilá-lo numa ilha na costa do mar Mediterrâneo, na ilha de Patmos. E ali, quando o inferno pensava que os discípulos tinham sido dizimados, ali na ilha de Patmos, Jesus revela o livro de Apocalipse a João, demonstrando aquele que havia vindo, agora voltaria novamente. Estava revelando ao mundo as coisas que haviam de acontecer. Prenderam João, mas não conseguiram calar a sua voz. Foi preso, exilado. E depois, aproximadamente de 16 anos, ele é liberado e volta para a cidade de Éfeso. E ali morre aos 90 anos, de morte natural. O único discípulo que não foi martirizado foi João, para nos mostrar de forma o quanto Deus cuida dos seus. Porque a Bíblia diz: muitas serão as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Aleluia. Aqui está João, que nos inspira com a sua vida, com a sua história de vida, de um simples pescador, seguidor de João Batista, se torna agora um pastor, um grande líder da igreja primitiva. Um homem que nos inspira e contribuiu na construção e na organização do Novo Testamento, escrevendo não só o Evangelho de João, mas a primeira, segunda e terceira carta de João e também Apocalipse. Para encerrar esta mensagem nesta noite, a minha oração, o desejo do meu coração, é que nós possamos olhar para homens simples como João, que foram usados poderosamente. Foram usados poderosamente, porque tinham um coração ensinável. Dia desses, Ítalo, eu conversava com 2 agrônomos sobre a plantação do trigo.
E conversando com eles, eu fiz uma pergunta simples. Você sabe a diferença do joio e do trigo? E eles começaram a dar algumas respostas técnicas. E eu disse que certamente você conhece muito mais do que eu, mas o que eu sei, eu aprendo na Bíblia, é que o joio fica em pé. E o trigo, quando está para colher, ele fica dobrado. Por que que a gente pode lembrar disso? Um discípulo amado tem o coração quebrantado, coração ensinável, amigo fiel, tem uma dedicação abnegada na obra, sendo companheiro. Companheiro é aquele que está ombreado em todo o tempo. E tem uma sensibilidade, uma compaixão envolvente. Que o Senhor nos ajude e nos torne também, como fez com João, um homem simples e pecador, como eu e você, a fim de sermos lembrados, não apenas como um discípulo, mas um discípulo amado de Jesus.